Existe um erro muito comum na escola bíblica que quase ninguém percebe. Muitas vezes nós ensinamos histórias bíblicas como se ela contasse a história de heróis da fé, como se fosse um livro cheio de exemplos morais a serem seguidos. Frases como seja forte como Davi, seja corajoso como Moisés, seja forte e destemido como Josué, obedeça a Deus como fulano, como ciclano. Mas a Bíblia não é só isso. A Bíblia não é um livro que conta a história de super-heróis. A Bíblia conta a respeito de Cristo. E quando nós esquecemos isso, estamos ensinando às crianças comportamentos e não o Evangelho. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Leonardo Leão, sou pastor na Igreja Evangélica Luterana há mais de 10 anos. Ao longo do meu ministério, trabalhei todas as áreas que o ministério exige, mas o meu foco sempre foi o trabalho com crianças, desde o meu primeiro, segundo e agora no terceiro chamado. Ao longo dessa história de trabalho como pastor, eu percebi uma necessidade gigantesca de ensinar professores a pregarem o Evangelho, tanto para a segurança de quem vai fazer esse trabalho, quanto para aqueles também que vão ouvir a respeito do que elas estudaram. E é exatamente isso que nós vamos conversar aqui neste vídeo de hoje. O problema não está em ensinar valores, responsabilidade às crianças. Claro que devemos ensinar essas coisas, mas o objetivo da escola bíblica não é isso. É apresentar Jesus para os pequeninos. Quando a aula termina só nas lições morais ou nas práticas morais de vida, a criança não levou para casa o maior objetivo, que é Cristo em seu coração. Se por acaso a criança saiu da escola bíblica pensando eu preciso ser melhor, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, com o foco somente em si, ela não levou para casa o Evangelho. E sem compreender a graça, o perdão dos pecados, essa criança está deixando muito conteúdo para trás. Por isso é tão importante a gente se preocupar com o estudo do professor e também como o professor vai desenvolver essa aula, como vai fazer para que o Evangelho fique nítido no coração da criança e ela saiba o porquê ela precisa viver a vida de fé. Não o contrário. Deus não vai se agradar dela por ela fazer o bem ou deixar de fazer o bem, mas Deus se agrada com ela por causa do que Cristo fez na cruz. E isso precisa ficar evidente. Para exemplificar isso, eu quero trazer a história bem clássica que nós conhecemos, como Davi e Golias. O foco da história de Davi e Golias nos tende a entender que precisamos ser fortes como Davi, corajosos, confiar em Deus. Que isso vai por terra quando a criança olha para ela e vê que ela não é corajosa e que ela não tem o que Davi tinha. Por quê? Porque ela não é Davi. Então, como é que nós aplicamos isso na vida da criança? Essa história, por exemplo, mostrar que Cristo é o nosso Rei, que Cristo é o nosso Salvador, o que resolveu o nosso problema, assim como Davi tinha aquele problema e naquela situação ele confiou em Deus e resolveu. A criança, muitas vezes na escola, vê situações na sua vida em que ela precisa, às vezes, recuar. Ela não pode tomar atitudes que são prejudiciais a ela. Se nós ensinarmos que a Bíblia é assim e que ela precisa bater de frente, isso pode até mesmo gerar grandes problemas na sua vida social. O que o texto quer trazer é que Jesus é o nosso substituto. Jesus vai à frente na nossa batalha. Uma situação que parece não ter solução, com Jesus ela tem. Com Jesus há uma resolução muito melhor do que se fosse nós mesmos tentando. Na história é ilustrada também que o rei Saul ficou com medo de Golias e também dos filisteus. Mas Davi, com o seu coração, confiou em Deus e assim o fez. Remetemos à história de Cristo. Cristo confiou em Deus, cumpriu a sua obra e resgatou a cada um de nós, nos livrando do perigo e do mal. Percebe como isso muda completamente a perspectiva e a visão que a criança terá do texto bíblico? Assim, ela consegue perceber o Evangelho. O Evangelho, a ação de Deus conosco. Quando a gente percebe isso, as nossas aulas acabam deixando de ser contação de história e acabam se tornando algo vivo e verdadeiro na vida das pessoas, das crianças.
crianças precisam muito mais do que entretenimento ou até mesmo um jeito engraçado e diferente de ouvir a história. Ela precisa do Evangelho. Aqui nesse perfil, eu quero conversar com você a respeito de muitas coisas, principalmente lei e evangelho, escola bíblica, ensino infantil, interpretação bíblica e aplicação das histórias bíblicas, didática cristã e, por fim, como ensinar de forma fiel a palavra de Deus às crianças. Se isso faz sentido para você e te interessa, você faz uso deste conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal e aproveitar os próximos vídeos e conteúdos que faremos a respeito. Se você sabe de algum colega, de algum amigo que também precisa de entendimento e de conhecimento de como aplicar a palavra de Deus na vida das crianças, compartilhe esse vídeo e esse canal também com essas pessoas. Que Deus os abençoe e um bom preparo das suas aulas de escola bíblica.